Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos. Meu nome é Kennedy, eu já sou cristão há muitos anos, há mais de 15 anos, né? Glória a Deus. E eu gostaria de contar uma experiência, uma revelação que eu tive da parte do Senhor, certo? Há cerca de um mês e pouco atrás. Então, eu lendo a palavra, estudando a palavra, meditando e orando ao Senhor, eu estava pedindo uma confirmação ao Senhor sobre os tempos que estamos vivendo e o Espírito Santo me confirmou que nós temos, irmãos, pouco tempo para fazer a obra do Senhor. Temos pouco tempo para pregar o Evangelho da salvação de Cristo, principalmente em relação à internet. Nós temos pouco tempo para usarmos a internet como liberdade de expressão, certo? A gente pode ver que já existem uma série de projetos de leis aqui no Brasil e fora do Brasil, projetos aí tramitando com o intuito, de cercear, de tolir os direitos, os nossos direitos como cristãos, de ensinar a palavra, de propagarmos o Evangelho. Então, enfim, nós temos pouco tempo, irmãos. Não sabemos especificamente, o Espírito Santo não me disse especificamente quanto tempo nós temos, mas pouco tempo, certo? Pouquíssimo tempo para fazer a obra do Senhor. Principalmente quando se trata de utilizar a internet, certo? Então, a mensagem que eu recebi do Senhor foi que nós devemos agora, irmãos, pregar mais a doutrina da salvação. Devemos pregar mais sobre novo nascimento espiritual, certo? A gente pode ver, irmãos, e eu estava observando já há algum tempo, que muitos canais cristãos e até mesmo a grande maioria das igrejas evangélicas esqueceram de pregar a mensagem mais importante da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que é a mensagem do novo nascimento espiritual, como Deus opera a salvação no homem, certo? E a gente pode observar que muitos canais no YouTube cristãos têm canais sérios, como esse canal, o canal Breve Vem, como outros canais sérios, e tem canais no YouTube que tem gerado muita desinformação, Tem canais no YouTube que e nós temos que ficar atentos a isso. Tem canais que têm servido mesmo aos interesses da elite, aos interesses das trevas. Esses canais têm gerado muita confusão, têm feito muito terrorismo, São canais que têm dado muita ênfase à questão da nova ordem mundial, aos planos da elite, ao estudo sobre o anticristo, que é o anticristo, certo? E por aí vai, são canais cujo objetivo é confundir as pessoas, é gerar confusão, E pode observar que esses canais não falam em Jesus Cristo, Esses canais não falam em novo nascimento espiritual, em salvação eterna. Então, esse é um ponto que nós devemos prestar muita atenção. Se você conhece um canal, ou até mesmo uma igreja evangélica, em que eles abordam de tudo, menos sobre salvação eterna, menos sobre novo nascimento espiritual, então fiquem espertos, irmãos. Fiquem realmente, entendeu, atentos a isso, porque a doutrina mais importante da palavra de Deus é a doutrina do novo nascimento espiritual, é a soteriologia bíblica, ou seja, como Deus opera a salvação em nós, como Deus nos regenera, certo? Então, eu quero ler um texto aqui para os irmãos, que é o texto de João, o texto do Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3. E foi essa mensagem que eu recebi do Espírito Santo, para nós falarmos, ensinarmos mais, pregarmos salvação eterna. Nós estamos aí, irmãos, na última hora, temos pouquíssimo tempo para fazer a obra do Senhor, Daqui a qualquer hora a internet, ela pode ser, enfim, a internet pode sofrer um grande apagão, e a gente sabe, a gente sabe que existem a elite mundial, ela já deixou bem claro isso,
O Fórum Econômico Mundial já disse que vai ter o The Great Reset, que é o grande reinício, e a qualquer hora eles haverá um apagão no sistema econômico, financeiro, na internet, nas redes sociais, certo? E, enfim, e através desse apagão tudo será reinicializado, né? Por isso que chama o Grande Reinício, esse evento mundial que já foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, uma instituição, né, oficial criada em 1971. Então, e a reunião está marcada para janeiro de 2021, certo? Mas a gente sabe que esse evento, né, isso pode acontecer a qualquer hora, né? Pode acontecer a qualquer hora, certo? Até porque essa reunião já foi debatida, ele já tem tudo planejado, entendeu? Então, vamos falar sobre salvação, certo? Compartilhem esse vídeo para familiares de vocês, algum amigo que esteja distante de Cristo, né? Algum familiar, pai, mãe. Vamos orar, pessoal. Vamos falar, vamos procurar pregar mais o Evangelho da graça de Cristo agora, né? Nesse momento do fim, certo? A gente sabe que é importante o estudo da nova ordem mundial, né? Estudar escatologia é fundamental, a volta de Cristo, certo? Mas a ênfase agora, né? Nós temos que dar agora mais ênfase nessa reta final sobre como Deus opera a salvação em Cristo, né? O que é o novo nascimento espiritual, certo? Então, em João capítulo 3, vamos ler aqui, né? Que é aquele texto onde Jesus, né, conversa com Nicodemos, certo? E o texto diz o seguinte, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, irmãos, essa passagem, Jesus ensina, ele fala sobre o novo nascimento espiritual. Jesus diz no versículo 5, ele diz, no versículo 3, Jesus diz, né? Todo aquele que não nascer, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo. Então, só podemos entrar no reino de Deus, só podemos receber a vida eterna quando nascemos de novo. E o que é o novo nascimento espiritual? O novo nascimento espiritual é ensinado por Cristo, e a gente encontra, né, diversas passagens falando sobre o novo nascimento espiritual, no Novo Testamento especificamente. O novo é um momento em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né? É um momento em que nós temos uma experiência sobrenatural com Deus, certo? E aí o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Pai, vem habitar em nós, né? Nos regenerando, nos transformando, fazendo em nós uma nova criatura, certo? Então é a partir desse momento que nós passamos a crer de todo o nosso coração em Jesus Cristo e somos salvos, certo? Então, e como acontece o novo nascimento espiritual? Através da pregação do Evangelho. Por isso que é importante, por isso que o papel principal, fundamental da Igreja de Cristo aqui na Terra é pregar o Evangelho da Graça, é pregar e falar sobre salvação, certo? Então, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 14, Paulo diz, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 15 e 16 e 17, Paulo diz, né, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, né, de pregar o Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então irmão, vamos pregar a mensagem de Cristo,
Vamos pregar, vamos falar sobre o novo nascimento espiritual, porque é só através da pregação das boas novas, é só através da pregação dessa mensagem poderosa, né, que é o Evangelho de Cristo, que Jesus veio, morreu por nós, entregou a sua vida por nós, certo? Como propiciação, né, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. É só através dessa mensagem do Evangelho de Cristo que as pessoas serão salvas, que as pessoas serão regeneradas, que as pessoas receberão o dom da salvação, né? A graça de Deus. Então, é isso, irmãos. Né? Eu queria passar essa mensagem, entendeu? Para vocês, porque foi isso que o Espírito Santo me disse, para a gente agora falar mais sobre salvação, entendeu? E também termos muito cuidado, entendeu? Com vários canais cristãos, muitos canais cristãos no YouTube, igrejas também evangélicas, entendeu? E que devem falar mais sobre Cristo, certo? Devem dar mais ênfase à salvação. A gente vê que muitos canais geram um terrorismo muito grande, falam da grande tribulação, né? Falam dos planos da elite, certo? E a ênfase, entendeu? E enfim, esses canais não direcionam as pessoas para quem deve ser direcionado, né? Não direcionam essas pessoas para Jesus Cristo, né? Para a salvação em Cristo, porque é Cristo, né? É Deus quem nos salva, através da sua graça. A salvação, ela é um dom, né? É um dom de Deus, certo? Ela é nos concedida pela sua graça. O que é graça? Favor imerecido. Como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, ou mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Então, irmãos, vamos orar, vamos aproveitar esse pouco tempo que nos resta para orarmos mais, né? Para estudarmos mais a palavra de Deus e sobretudo, para pregarmos também essa mensagem poderosa que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, ok? Então, conforme nos ensina as Escrituras, é através da pregação do Evangelho, da graça, que Deus opera em nossos corações, através do Espírito Santo, e a partir daí nascemos de novo, entendeu? Então, sem um novo nascimento espiritual, pessoal, ninguém pode entrar no reino de Deus. Jesus diz isso, certo? No versículo 6 do capítulo 3 ainda, Jesus diz, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito de Deus, né, do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Né? E aí Jesus, no versículo 7, diz: não te maravilhes, ou não te surpreenda de dizer isso. Necessário é nascer de novo. Então, necessário é nascer de novo. Né? Se você não nasceu de novo ainda, examine-se, né, de acordo à luz da palavra de Deus, certo? Se você não tem certeza ainda da salvação em Cristo, se você não tem certeza que o Espírito Santo de Deus habita em você, né, se você não tem os frutos que são produzidos pelo Espírito Santo, né, os frutos de uma vida transformada, regenerada, né, se você ainda não venceu determinado pecado em sua vida, vício, né, algum vício, um pecado, né, se você não consegue, se você não sente a presença do Espírito Santo em você, e se você não tem uma vida pautada na palavra do Senhor, né, uma vida que produz frutos dignos de arrependimento, então, irmão, busque isso em oração, né? Busque em oração ao Senhor, né? Busque a Deus enquanto é tempo. Clame ao Senhor pedindo misericórdia, reconheça seus pecados, suas limitações, certo? Para finalizar, vamos ver aqui o texto de Lucas, que é outro texto também muito importante para o nosso estudo, né? Para essa mensagem. Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 14, certo? A partir do verso 14, diz assim, Lucas 9, 14.
Perdão, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. É aquela parábola onde Jesus fala sobre o fariseu e o publicano, né? Que ambos foram ao templo para orar ao Senhor. No versículo 9, diz assim, Jesus explicando a parábola aos discípulos. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, a Deus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que Jesus diz, conclui dizendo, digo-vos que este desceu, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, se referindo ao fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, essa parábola que Jesus conta, ela é fantástica, Ela passa uma mensagem, ela passa muitas informações. No versículo 9, Jesus diz, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, a pergunta que eu faço, a pergunta que devemos fazer é o seguinte: onde está a nossa confiança? Será que você se acha justo demais? Será que você se acha muito justo? Será que você despreza os outros? A sua confiança está em quem para lhe salvar? Está somente em Deus? Está somente em Jesus Cristo, na graça de Deus, no poder de Deus, ou está em você? Está nas suas obras? Está em algum ministério que você tem? Será que você é como o fariseu que se gabava, que se vangloriava porque ele jejuava, porque ele era um religioso, ele era uma pessoa... Então, irmãos, temos que ter muito cuidado para não estarmos colocando a nossa confiança em nós mesmos, para a gente não estar se achando muito justo, justos demais, certo? Para a gente não estar colocando toda a nossa confiança em obras humanas, o nosso próprio esforço, porque a salvação é pela graça. Jesus disse aqui que quem saiu justificado, justificação é o termo bíblico, é o termo teológico para a salvação. Então Jesus disse que quem saiu justificado, salvo, foi o publicano. Por quê? Porque ele reconheceu que era um pecador, Ele reconheceu. Ele disse aqui, o publicano, porém, estando em pé, de longe, de cabeça baixa, ele não levantou os olhos. Ele estava com uma postura humilde perante Deus. Humilde. Ele reconheceu quão pecador ele era. E ele disse, ele bateu no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Sou um pecador, eu não sou ninguém, Senhor. Me salva. Gera em mim um novo nascimento espiritual. Derrama a tua graça sobre mim, o teu favor imerecido, porque eu não mereço. E ele foi salvo, foi regenerado. Deus derramou a graça, a misericórdia neste homem. Enquanto que o fariseu, arrogante, soberbo, entendeu? Que estava confiando em suas obras, confiando no que ele fazia, a confiança estava nele. Ele se achava justo. E aí, resultado, o fariseu foi condenado. E o publicano, entendeu? Então, o publicano foi salvo por Deus. Então é isso, irmãos. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que estão precisando ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas ainda não foram salvas, não foram regeneradas. Vamos questionar também, enfim,
os canais no YouTube, até mesmo qualquer pessoa, né, que pregue para você a palavra, certo? Se esse canal, essa igreja ou qualquer pessoa, ele não fala em salvação eterna, ele não fala em novo nascimento espiritual, ele não fala na graça de Deus e na mensagem poderosa do Evangelho de Cristo, então tenha muito cuidado, certo? Então é isso, irmãos, né? Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado.